Fala, campeões, ótima noite, tudo bem? Como que vocês estão? Bora começar mais uma live aí dessa série de lives, aproveitando esse período. Pô, tô trabalhando bastante, mas tá sendo bem produtivo, tô gostando bastante desse período. Pô, o Fábio já tá aí online aí, vamos iniciar a live aí, então. Deixa eu chamar ele aqui. Tá iniciando aí, bora lá. Hoje o Fábio propôs a gente estar falando sobre a cultura do osso, né? Fala, Fábio. Boa noite, boa noite. Ótima noite, tudo bem? E aí, como é que foi o dia hoje? Cara, foi bem, graças a Deus, bem produtivo. Estou aproveitando bastante esse período também para intercalar tanto de ser produtivo dentro de casa, mas também de estar conseguindo ter essa conexão com as crianças também, com as crianças, com a minha esposa. Então tá, no começo foi mais desafiador, mas agora tá bem gostoso, cara. A gente divulgou, ia falar sobre a cultura do osso, né? Muita gente começou a perguntar antes do tempo o que é, adianta o interesse, porque as pessoas utilizam, mas não sabem o significado, né? Fala osso o tempo todo, propagam a ideia de falar o osso, mas não sabem o significado. Então eu achei muito legal o tanto de repercussão que deu. Eu não imaginei que tanta gente queria saber o significado. Sim, é porque hoje eu acho que é aquela questão, né? Meio que vira uma moda, né? Por você ter que se sentir pertencido até a um grupo. Então, pô, começou um exemplo. Pô, tô lá fazendo jiu-jitsu. Todo mundo fala osso, eu vou falar osso também. Mas às vezes não sei nem da história, né, cara? Da onde que veio, por que que eu tô falando, né? Então, às vezes, tipo assim, Mas fala, né? então assim você fala, pô, às vezes você tá xingando a pessoa e nem sabe, né, cara? Porque daí você fala, ah, é bonito, todo mundo fala, eu vou falar, né? Então acho que é bem pertinente mesmo trazer essa ideia mesmo, né? Porque é algo que eu acho que engrandece muito o esporte, né? Trazer essa cultura de volta também. Não é só ir lá, sair na mão, vamos lá embora, fala osso, tchau. Então é entender mesmo o que está por trás disso, né, cara? É, eu também não sabia o significado. Eu aqui no Brasil eu falava também, né? Eu falava o osso, mas também não sabia o significado. E até eu já cheguei a ver várias publicações, postagens, até que saiu em revista, né, falando sobre o significado do osso, mas totalmente errado, não tinha nada a ver. E eu só fui aprender o real significado quando eu fui para o Japão. Fui em 96, né? Fiquei até 2009. Então, nesse período, eu, eu aprendi o real significado, né? Sim. Bom, você conhece a minha história, mas eu vou falar um pouquinho. Eu tive no Japão Hoje em eu tô 90. aqui para aprender, viu? Então, para as pessoas que não me conhecem, né, vou fazer uma autointrodução aqui. Meu nome é Fábio Yoshinaga, né? Meus alunos me chamam de sensei. Sensei significa professor, né? Não gosto do título de mestre, apesar de já ter recebido, né, de várias organizações o título de mestre. Não gosto de me intitular como mestre, né? Eu prefiro que me chamem de sensei, como professor. Meu sonho sempre foi ser professor, sempre foi, né? Então eu comecei dando aulas de karatê, fiquei de 94, 95, 96 dando aulas de karatê. Minha academia foi em Suzano, primeiramente. Aí já surgiu a vontade de ir para o Japão, em 96, dezembro de 96.
Passei meu primeiro Natal sozinho, sem a minha família. Aí fiquei até o ano de 2009. Então, fiquei 11 anos praticamente no Japão, aprendendo kickbox, muito tempo no box lá no Japão e também o Muay Thai lá, né? No Japão, a grande maioria fala kickbox em vez de falar Muay Thai. Eles não usam o termo Muay Thai, eles usam o termo kickbox. A Shin Nihon trabalha com Muay Thai, né? E a Japan, JKK, né? Japan Kickbox, trabalha com o kickbox europeu, né? A WACO, no caso, né? Vamos lá. Vamos dar a entrada no nosso tema hoje? Bora. Então, primeiro, é legal a gente ver assim o que passa pela nossa cabeça quando a gente fala os. Será que alguém que está aqui acompanhando hoje faz ideia do que significa o osso? Né? Então vamos lá. Você faz ideia do Cara, que eu faço ideia assim por cima. Eu sei que até um pouco do que a gente conversou. Então, pelo que você me diz, também é uma referência até aos antigos também, mas pelo que eu vi também é até uma honraria para aquelas pessoas que vão atingindo até mais ali também. É como se fosse até uma. Eu até meio que resumi ela como se fosse uma questão até de resiliência também, né? Pelo mérito e merecimento de algo que você fez, né? Não é simplesmente, tipo, chegar pro Fábio ali, mas tem todo um significado também para eu te cumprimentar dessa forma, né? Tipo, pelo merecimento que você teve para chegar onde você tá. Se eu tiver errado, me corrige. vamos lá. Começando. Nenhuma arte que não seja do Japão não se fala osso. Tá? Então, por exemplo, você vê a academia de Muay Thai, os caras falando osso. Não, tá errado. Porque o osso, ele deriva de palavras japonesas. Né? Então, é uma supressão de 4 palavras muito utilizadas no dia a dia. Né? Então, como cumprimento, se fala Ohayou gozaimasu. Não precisa anotar isso, porque depois eu vou passar para você todo o texto, né? E você faz uma postagem fixa no seu perfil, tá bom? Então, Ohayou gozaimasu, o começo é o e o final é su. Ohayou gozaimasu, né? Traduzindo literalmente, é o cumprimento do primeiro dia, ou bom dia, né? O negai shimasu começa com o, termina com su, então esse sufixo, né? Osso, por favor, o negai shimasu, né? Otsukare samadesu, começa com o, termina com su, osso, né? Otsukare samadesu, obrigado pelo seu trabalho, ou obrigado pelo seu empenho, né? E omedetou gozaimasu significa parabéns, né? Então começa com o novamente, termina com su. Então essas 4 palavras, né? Começa com o, termina com o su. Então falando isso muito rápido, né? No dia a dia, a gente fala, mas é mas, mas e acabou suprimindo, como se fosse um bom dia, que acaba virando, né? Bom dia, dia e assim vai. É, quem deve utilizar, né? Você fala onegai shimasu, que é como se estivesse dizendo, por favor, né? Onegai shimasu, me ensine alguma coisa. Por favor, seja conivente comigo. Por favor, transmita sua técnica para mim. Então, É parte um do aluno, pedido, né? parte do aluno mais novo para o aluno mais velho. Os. Fica errado um aluno veterano falar isso para o novato.
né? Aí, no final da execução da técnica ou no final do treino, aí qualquer um pode falar, porque o osso tem o significado de obrigado pelo seu empenho. Aí sim, o preta pode falar para o branca, osso, Sim, obrigado pelo seu empenho. entendi. É, agora, o que eu vejo é assim, eu fui numa academia onde o pessoal, eles, qualquer coisa que o professor falava, o aluno falava osso. Pessoal, vamos fazer essa técnica aqui, osso. Ué, não tem sentido. Perdeu o sentido da palavra. Ou, ou então, uma academia onde a pessoa vem, treina e larga tudo bagunçado, por exemplo. Perdeu o sentido da palavra. Perdeu o valor, né? Digamos assim, né? Exato, perdeu o valor. Porque essa valoração está no respeito máximo a quem está ensinando, respeito ao seu local de treino. Então, de nada adianta eu soltar o osso e não respeitar o mais velho, não respeitar o professor, não manter a minha academia ou meu local de treino organizado, limpo, né? Um exemplo que eu falo muito é: você vai treinar e com aquele kimono com mau odor, né? No Sim. jiu-jitsu é muito comum isso. O cara vai treinar e vem com aquele kimono fedendo. Esse cara não pode falar o osso, porque ele não está respeitando o companheiro de treino, ou até mesmo o local de treino, Sim. né? Então ele teria que vir com o kimono limpo. A história do kimono branco é justamente por causa da limpeza, né? Você sabe disso? Sim. Porque daí você também consegue ver, né? Você consegue tanto ser visual com aquilo, quanto você consegue ver o quanto que você está cuidando dele também, né? Sim, porque primeiramente falou assim, pô, o japonês é um povo tão culto, né? Tão inteligente. Por que não pensaram em fazer um kimono preto ou cinza, sei lá, né? Azul? Por que adotaram um kimono branco? Primeiro pela limpeza, né? Então já começa por aí. Tanto que os professores mais tradicionais não aceitam kimono azul, preto, kimono azul. Eles não aceitam. As academias mais tradicionais só aceitam kimono branco. Contanto que é um desafio hoje para você conseguir falar isso até para as pessoas que falam, pô, fui na academia, pô, eu tenho que, sei lá, vender todos os meus kimonos porque lá os caras só aceitam branco. Então, a galera não entende isso também como uma questão cultural mesmo, né? E até como uma... Eu falo que assim, isso é uma filosofia, né, Fábio? É uma filosofia de vida, né? Até. Olha, eu posso dizer com toda certeza que o lado filosófico hoje pouco interessa para as pessoas. Eu explico. Eu explico. Meu fundamento é: hoje em dia não se aceita mais uma discussão a nível filosófico, porque o lado político está falando mais alto. Então, se eu, se eu sou um filósofo e eu tenho uma filosofia de vida, a pessoa vai escutar tudo que eu disser, desde que o meu lado político esteja batendo com o dele. Se não tiver, ele não me aceita mais. E não, isso não é só na política, eu estou dando política como um exemplo. O lado religioso está assim, intolerante, e o lado de. Até time de futebol, né? Se eu sou do time que não agrada a pessoa passa a me ignorar. Exato. Que é aquele Então, extremismo, né? eu digo assim, ó, bom, vamos lá, eu cheguei lá no Japão, né? Então, no ano de 97, eu tive o meu primeiro contato com uma academia lá. Foi, foi em janeiro de 97. Então, para eu ser aceito, eu tive que preencher uma ficha com meus dados, né?
E aí ele falou assim, os seus 2 primeiros meses você não vai pagar nada, mas você não pode treinar. Você vai ter que vir limpar a academia. Aí eu fico pensando, se a gente fizer isso aqui no Brasil, será Vamos que falar alguém que vai... vamos falar que você é louco, cara. Então, aí eu não estava... No começo eu não entendia isso. Não entendia. Por que que eu tenho que ir lá limpar a academia? Aí, hoje eu consigo entender. Poxa, no começo ninguém me cumprimentou lá. Ninguém me cumprimentava e ninguém falava comigo. Aí eu estava indo lá limpar, organizar, varrer, passar pano. Aí com o tempo começaram a me cumprimentar. Porque começaram a me aceitar como membro. Depois de 2 meses, eu já estava conversando com eles. Daí, então, eles me aceitaram como o Neil Kaikin, né, que fala, que é novo membro. Então, eu vejo assim, a ideia é muito boa. Eu adoto muita coisa na minha própria academia. Bom, você teve lá, você viu que o pessoal mesmo que cuida da academia, da limpeza. Eu não tenho faxineira. Não tem ninguém que faz limpeza na minha academia. São os próprios alunos. Mas a aceitação na minha academia não é total, não é 100%. É uma ideia que já está bem enraizada, é bem aceita, mas não é aceito 100%. Alguns compreendem, alguns não. E o legal de você falar isso, que você está me falando isso, eu estou linkando com as 3 leis sistêmicas, até da ordem do amor, que é a ordem do equilíbrio. Se você quiser equilibrar qualquer sistema, primeiro, você tem que respeitar a hierarquia. Então, quem veio primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. O segundo é o pertencimento. Então, assim, para você ser pertencido àquele sistema, você tem que respeitá-lo. Então, para você ser inserido ali, que é o que você está falando, pô, eu tive que limpar, tive que passar por um processo. Então, isso envolve o pertencimento e, ao mesmo tempo, envolve a doação, que é o dar e receber. Então, quando você consegue equilibrar essas ordens, você tem um sistema equilibrado. Agora, quando você, para ser aceito em algum sistema, você pula etapas, daqui a pouco você acaba sendo excluído dele, porque você não fez por merecer para estar ali dentro, né? Entendi. Muito bacana. Ainda falando sobre o nosso tema, eu expliquei que a supressão das palavras, né? As mais utilizadas são o negai shimasu, o raiyo gozaimasu e o tsukare samadesu, né? Depois a gente coloca isso tudo por escrito para as pessoas poderem acessar a qualquer momento, tá? É, vale a pena a gente frisar em uma supressão, né? Que é o tsukare samadesu. É muito utilizado esse termo, Otsukare Samadesu, não só nas academias, mas também nas empresas, na escola. Por exemplo, quando o professor entra na sala de aula, os alunos falam Otsukare Samadesu, agradecendo pelo esforço do professor de estar vindo transmitir conhecimento para eles. Olha como isso é importante. Quantas vezes aqui no Brasil os alunos reconhecem o esforço do professor estar vindo passar conhecimento para eles? Quantas vezes nas academias os alunos agradecem o professor por ele estar ensinando uma técnica nova? Eu não estou falando de reconhecimento por falar. Eu estou falando a atitude. Sim. Entendeu? Por exemplo, não usando palavras, mas usando gestos. Quando eu estive lá em Ekaterimburgo, na base, né, da seleção de boxe lá de Ekaterimburgo,
Ao final do treino, os atletas bateram palma. Todos os atletas batendo palma para o professor. Como forma de manifestação de agradecimento. Lá no Japão, eles falam outros caras chamam disso. Osso, né? Osso. Obrigado pelo seu empenho. Então, esse significado de falar osso, ele é muito grande. Não é apenas o costume de falar osso. Tem que vir do coração. A pessoa que fala osso. É de dentro para fora, né? Tudo para fora, exatamente. Então, é por isso que eu me preocupo muito. Na minha academia, ninguém fala osso. Ninguém fala. Porque eu não quero que fale algo que a pessoa não vá fazer. Então, eu sempre falei, eu não quero que fale osso. Aqui, ninguém fala. Porque implica uma mudança da pessoa. Sim. É muito mais do que apenas falar. É fazer. Você falando desse jeito me traz a questão da consciência, né? De você ter consciência do que você está tirando de dentro para fora, né? Que é muito comum as pessoas falarem no automático, simplesmente veio ela fala. Mas não é algo que vem, que não é algo visceral mesmo de eu falar e falar. Eu estou falando osso por agradecimento ao que o Fábio está me falando, ou pelo que o Fábio acabou de ministrar dentro do seu treino. Simplesmente é porque simplesmente hoje é porque, tipo, vira um hábito e as pessoas, elas vão, tipo, todo mundo fala, eu vou falar, né? Então, até isso daí que você está me falando mostra até pesquisas que fizeram para mostrar como que funciona a tendência humana pela... isso eles chamam de prova social, né? De aprovação social. Então, se uma pessoa ela vê a outra fazendo, ela fala, pô, acho que para eu ser pertencida a esse sistema eu também tenho que fazer. Então, se ela viu um falando oso, ela vai falar também, mas de forma inconsciente, tipo, só para repetir o que a outra pessoa está fazendo. Exato, exato. Eu acho que é até bacana, eu vou começar a escrever um pouco mais sobre esse tipo de cultura, né? Até eu lembro de a primeira situação que eu vi, eles não falam oso o tempo todo lá nos treinos, né? Lá no Japão. Então o professor falou, ele falou, eu vou falar e depois eu traduzo. Ele falou assim, vai lá, minasan, gambarimasu, tipo, vamos lá, todo mundo se esforcem, né? Aí nessa hora todo mundo fala osso. Esse osso tem o significado de onegai shimasu, ou otsukare sama desu, né? De por favor, obrigado pelo seu trabalho. Sim. E, e é uma questão que eu vejo que essa questão, quando você fala da história, ela se perde não só na questão dentro do esporte, que é o que a gente está colocando hoje, mas no dia a dia é muito comum as pessoas fazerem por fazer, né? E elas acabam tornando isso a cultura habitual de hoje em dia. Então, é mais provado que quanto mais você consegue ter atenção e saber o porquê das coisas, isso te amplia a consciência de uma forma que isso te dá uma sabedoria imensa, né? E isso te abre muitas portas também. Então, você sabe o que pode, o que não pode, o que fazer. Então, essa filosofia ela ajuda muito nessa questão da mentalidade que a gente fala muito, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sou até hoje, muito curioso, né? E gosto de buscar a verdade, o conhecimento, né? É, esse lance de você entender, tá? Está muito relacionado com aquela frase que o pessoal usa por aí, né? Não basta saber o que fazer, tem que fazer o que sabe. Então, não basta você falar, tem que fazer o que você fala.
Então, Praticar. é exatamente o osso. Você fala o osso, você tem que ser, você tem que fazer para falar isso. É muito grande o significado para você apenas falar. E isso me remete muito a essa questão até do que as pessoas hoje usam muito também o termo gratidão. Então, para tudo, dependendo, um exemplo, passou no caixa do supermercado, gratidão. Às vezes, sem saber o porquê está falando. Então, assim, qual que é a diferença do obrigado e do gratidão? A gratidão, ela vem nesse sentido também. Eu falo que é aquela questão de dentro para fora, né? Pelo que eu sou grato? O que de bom verdadeiramente acontece? É você trazer para a consciência. Quanto mais você é consciente pelo uso do os, que é uma coisa que eu vou me policiar muito mais hoje, mas até pela questão. Uma figura ilustre aqui, o Renan, hein? Ó, o Renan entrou aqui. Pô, bacana, que show, cara. A gente pode convidar, você pode convidar, eu já convidei o Dr. Renan, ele vai falar sobre os lesões e traumas, né, que envolvem articulação, ombro, cotovelo, e ele já está preparando uma matéria para a gente falar a respeito, né, desse tipo de lesão que ocorre muito frequente, tanto no pessoal do jiu-jitsu como no pessoal do boxe, kickbox, muay thai. Pô, Tem lesões né, de epicondilite, de, dos movimentos do ombro. Então, é muito legal a gente esclarecer isso. E eu chamei o doutor Renan, que é um especialista da área, né? E até solucionou vários problemas aqui com nossos atletas, para escrever a respeito, porque muita gente, Manguito, muito bem, Renan, muita gente tem os problemas, né? E me procuram, porque eu sou professor. Mas, na verdade, eu não sou a pessoa adequada a falar disso. Então, eu procurei o Dr. Renan para a gente buscar um especialista da área, né? que legal, cara. Isso é muito bom. E você falando disso, é uma coisa que eu tenho estudado bastante, que envolve também, a gente pode sentar, tem muito assunto para bater um papo, mas é o quanto que as emoções e os sentimentos eles impactam também nas lesões. Então existem muitas lesões que às vezes acontecem, pelo que eu tenho estudado, então da musculatura, ou muitas vezes até de articulações, pré-definidas também pela questão das emoções e dos sentimentos. Então, dependendo o estresse, a ansiedade que muitas vezes a pessoa passa ali, muitas vezes pode acabar tendo impacto direto também para facilitar e potencializar muitas vezes lesões. Cara. Ah, sim. Até as doenças psicossomáticas hoje em dia, né? Eu li um artigo do Jefferson que falava sobre isso, doenças psicossomáticas que envolvem no nosso treinamento, né? A pessoa deixa de render por causa de doenças psicossomáticas. Sim, é muito comum, cara. Às vezes o cara muito estressado passa uma competição, baixa a imunidade, ou às vezes machuca um músculo que estava tão tensionado que ele nem se deu conta, e quando vai ver, era muitas vezes por não ter consciência realmente do que está acontecendo. Então, começa da forma como você enxerga o ambiente, você não tendo consciência do seu corpo, você às vezes acaba elevando a mais aí a capacidade da máquina e acaba causando muitas lesões aí, né? Então, a gente tem bastante assunto aí para discorrer e para conversar, cara. Espero ter ajudado aí, colaborado no tema. Depois eu te mando por escrito tudo isso, tá? Sim. Cara, E vamos ver, com o surgimento de perguntas, de dúvidas, a gente pode ir colocando outros temas aí. Um tema sim. bacana também, tá? Que o pessoal sempre me pergunta é: posso fazer intercâmbio no Japão mesmo sem ter descendência? Sim. E eu já antecipo. Sim, é possível. Como? Tem vários caminhos.
tá? Mas isso é para outra live, outra postagem que a gente pode colocar mais para frente. O pessoal tem muitas dúvidas, né, cara? Eu vejo que, assim, esse trabalho que você faz com os seus atletas é algo diferenciado porque foge só do âmbito do treino físico e a técnica. Mas você trabalha muito já esse aspecto do conhecimento também. E isso é enriquecedor demais para o atleta, porque hoje é difícil ele ter isso. Então, ele saber trabalhar as oportunidades, pô, eu posso isso, não posso tal coisa. Então, eu já vi pessoas me perguntando, pô, jiu-jitsu, o atleta ele pode ter um bolso atleta? Já antecipo também, pode. Mas assim, qual que é o caminho? Como que faz? Então eu fui buscar saber como funciona isso. Porque assim, muitas vezes existem oportunidades que às vezes esses caras não estão vendo. Então, às Uhum. vezes tem conhecimentos que eles têm que eles não estão utilizando. E muitas vezes falta isso para dentro do esporte como um todo, né? Então, acho que a gente tem muito ainda para conversar, ainda para debater, né? É, eu estou sempre à disposição. Nesses tempos de pandemia aí, eu posso dizer que eu estou com um pouquinho mais de tempo, mas vamos marcar sim, vamos marcar. Eu estou aberto à discussão aí. Conta comigo aí, eu acho que isso é muito rico para dentro do esporte. Eu aprendo muito, hoje aprendi muito também. Então vamos marcando mais vezes aí, a gente pode ver aí os próximos dias aí, as próximas semanas aí, para a gente trazendo conteúdo rico também, que eu acho que a gente aprende muito também e tem muito conhecimento também para passar, né? Tá bom, Maravilha, Fábio, muito obrigado mesmo. Gratidão, gratidão mesmo que vem de dentro mesmo. Então, agradeço muito aí. E a gente vai se falando aí. Vamos marcar mais coisas aí então. tá bom. Então, para você, outros querem saber. Os... Os. Pessoal, muito obrigado. Foi muito bom, Fábio. Gratidão mesmo a todos aí que estiveram presentes. A gente vai se falando aí. Até mais.